PEA Rendas apresenta Diagnóstico Municipal Guapimirim, esgotamento sanitário e abastecimento de água. O Elo de Guapimirim, grupo participante do Projeto de Educação Ambiental Rendas do Petróleo, vem, desde 2023, acompanhando como as rendas do petróleo são aplicadas no município, como funciona o orçamento público e de que forma a população pode participar das decisões na cidade. Nesse processo de aprendizado coletivo, o grupo identificou o saneamento básico como tema prioritário e, com o apoio de especialistas, aprofundou o estudo sobre como essa política pública é planejada, financiada e executada em Guapimirim. O diagnóstico municipal foi elaborado a partir de dados oficiais, bibliografias, análises do cenário político local e da vivência do Elo com as políticas existentes. É uma ferramenta de reflexão e de apoio à participação social, contribuindo para que as rendas do petróleo sejam aplicadas de forma justa e efetiva no desenvolvimento da cidade. Guapimirim é um município que está localizado dentro da Baixada Fluminense, que está dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. É um município relativamente novo, tem 34 anos, a população está em torno de um pouco mais de 50 mil pessoas. O território de Guapimirim é composto por 70% de zona verde, e aí nós temos os parques de preservação. É uma região que tem muitos rios e cachoeiras. Uma parte contempla o recôncavo da Baía de Guanabara. E por mais que a cidade seja de uma região chamada Fluminense, tem um nome indígena que quer dizer rio, falta água. Guapimirim é uma zona de produção secundária. Isso quer dizer que aqui passam os gasodutos e oleodutos que escoam e transportam esses combustíveis, esses produtos, entre as regiões produtoras, que é Macaé, Itaboraí e Duque de Caxias. Esses dutos, eles cortam os bairros de Vale das Pedrinhas, Vila Olímpia e Citrolândia. E hoje a relação do município com as rendas do petróleo, os royalties, está em uma dependência orçamentária de 41%, são dados de 2024. O petróleo é uma fonte de energia esgotável, ela não se renova. E quando o petróleo acaba, nós temos um déficit de 41% dentro do orçamento. Para onde está indo cada percentual dessas rendas dentro do orçamento público? Então, se o petróleo acaba, a gente vai ficar com 41% a menos de orçamento, em que áreas? E aí começam as discussões dentro do Grupo Elo, em que vão mapear os problemas e como queremos resolver eles. O projeto começou aqui na cidade. O intuito é construir estratégias de comunicação popular para acompanhar as rendas petrolíferas e o orçamento público. O acompanhamento dessas rendas por parte aqui do grupo tem sido através de ferramentas orçamentárias, participação em audiências públicas, né? E partir um pouco para a ação, né? Para estar podendo participar, influenciar nas decisões. Bom dia, oficialmente. Vamos primeiro começar pelos informes do dia. Eu sou bióloga de formação, né? A minha relação com a educação ambiental crítica começou na APA de Guapimirim, né? Que fica aqui no meu território, né? Essa região aqui, né? Região da APA de Guapimirim. Durante todo o processo de formação do Elo, que começou lá em 2023, a gente começou a falar com eles sobre as questões que mais incomodavam o grupo, né? Tivemos várias reuniões mensais, tivemos grupos de estudos e surgiram vários temas, né? Já que a cidade, os bairros, eles têm muitos problemas. Até que no ano passado, a gente passou por uma seca, né? Até quem era assistido pela concessionária ficou sem água, né? O rio que estamos falando é o Rio Soberbo. É um rio que nasce no Vale do Soberbo e que corta aqui onde a gente está, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Passando por pontes e por lugares dentro do centro do município, dentro das zonas comerciais, dentro das zonas mais urbanas, a gente consegue ver o rio. E ele secou.
ao ponto de ser notícia internacional. Então, a gente começou a discutir no início desse ano, né, em qual política pública a gente ia focar, estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. E aí a gente começou nessa discussão e aí entendemos que antes do transporte a gente precisa de água, que o transporte a gente até consegue dar um jeito. E foi assim que a gente escolheu esse tema, porque realmente não dá para viver sem água. E hoje nós tivemos aqui uma dinâmica que é o Quem Sou Eu. Com licença, seu Zé Carlos. E aí cada membro começa com uma carta de quem sou eu na testa e ele tem que descobrir que bairro que ele é. Porque se eu não sei qual bairro eu sou, onde eu estou localizado, quais são os meus aspectos sociais, eu não consigo identificar nenhum problema. Eu estou próximo ao centro do município? Sim. Eu estou no que chamamos de segundo distrito. Quando ele se identifica, ele recebe uma cartinha com um problema. Aqui é o seu problema. Ele vai colocar no bairro dos outros. Depois teremos um terceiro momento, onde nós vamos ter as soluções. Como as pessoas conhecem o território um do outro, a cidade não é uma cidade tão grande, é uma cidade pequena, nós conseguimos fazer com que cada um olhasse um pouco para o bairro do outro, não só para o seu. E assim a gente entender também o sentido de coletividade, que um grupo coeso e instrumentalizado pode estar incidindo e, quem sabe, até influenciando em decisões futuramente. E você, Vera? O meu problema foi ponto único de captação e a questão de Guapi é que só tem um único e poucos bairros são alcançados. Nem todas as ruas, nem todos os lugares recebem o abastecimento de água. Nós temos aqui uma prestadora de serviço que não atende o município por inteiro, né? Isso ficou em contrato, apenas as áreas urbanas. É um tiro no escuro, porque no meu bairro você pode fazer artesiano com 30, 50 metros de profundidade, acha água, mas não é água de qualidade, é água salobra. As pessoas, elas ou não têm o acesso à água através da prestadora, ou elas têm que utilizar nascentes, já chegaram a recorrer a carros-pipas. Quando tem muita seca, muito período de estiagem, a água fecha. Então, assim, o que temos aqui é um sistema de água de 25 anos atrás. Lançamento de esgoto nos rios. Acho que a gente, olhando, a gente vê que ele está bem assoreado, né? Bem poluído. O rio, ele tem não só lixo, como dejetos, né? A cidade está começando agora com uma questão de coleta seletiva. As pessoas ainda não têm muito acesso, não entendem muito bem. Isso acarreta vários problemas para a população. Problemas como doenças, a questão do lazer até, que as pessoas não conseguem mais utilizar aqueles trechos do Rio Soberbo que estão poluídos. Aqui o território onde eu moro, a gente chama de segundo distrito. Então as pessoas aqui desse território, elas nem se entendem Guapimirim. Saneamento básico é só a coleta de lixo, água, né? A região central tem uma concessionária que abastece essa região, mas a nossa região nós não temos água. A gente não consegue saber quem é responsável, visto que no contrato da concessionária esse território aqui é entendido como um território rural, sendo que não é mais, né? Não havia uma previsão dentro desse contrato para, em caso de crescimento, vir abastecer essa região. Então a gente fica com essas desigualdades, né? A cidade está fazendo uma revisão, né, do plano de saneamento básico e o plano diretor. Nós participamos de algumas audiências, de algumas oficinas. E trouxemos, né, os elos trouxemos essa questão para ser implementada dentro do planejamento e isso está dentro do diagnóstico que a gestão fez no ano anterior para começar a revisão do plano. Então eles estão cientes, mas é isso, só se tem consciência, mas planos concretos para o que vai ser feito nessa região, a gente até agora não sabe. Agora que todo mundo já colocou os problemas nos seus, né, respectivos bairros, eu vou deixar para vocês se reunirem as cartas de solução. Ampliar a rede de abastecimento. Segundo distrito todinho, né? E os bairros mais afastados. Junto com isso daí. Aqui. Achei. Remanejar resíduos. Isso. Essa solução é daqui do Vale? Ampliar a rede de abastecimento.
As doenças de vinculação hídrica e o esgotamento lançado a céu aberto se resolve com o esgotamento sanitário. O Ailton Krenak disse recentemente que a gente conhece a alma de uma cidade através de seus rios. Não sei o que eu espero de uma cidade que tem o nome de um rio, que é soberbo, que nasce caudaloso, que nasce cheio de possibilidades e que, com o passar dos anos, essa soberba vai diminuindo e vão aparecendo as rochas que são os problemas. A maioria das pessoas também não entende como é que a gente pode solucionar, mas estamos aqui para isso, para poder tentar achar uma solução para esse problema. O que eu faço aqui é chamar os meus vizinhos, os meus amigos da região, para a gente estar lá estudando junto, entendendo junto como que funciona a máquina pública, para que a gente consiga ações concretas, sem favores de A ou de B, mas políticas públicas que funcionem e que se perpetuem. A gente precisa de envolvimento. Então, eu acho que para Guapimirim existir daqui a 15, 20, 30 anos, é preciso que a gente se envolva com as questões e com os problemas que já existem aqui. Aí sim, a gente pode voltar a ser um pouco mais soberbo.